conhece a tarte tatin, um típico doce francês com maçãs? Tarte tatin é uma tarta de maçã. Foi criado para 12 armar por acidente, Estava preparado um domingo para receber um presidente da República. Um das irmãs preparou a sobremesa e esqueci de botar a massa dentro da forma. Ela botou as maçãs e botou no forno. E depois eu percebi que eu esqueci a massa. Então, do lado de começar de novo, até em cima na hora, decidi de botar a massa em cima das maçãs. Ele continuou a torta no forno. E no final ele virou a torta com a massa em cima. O Jacan já contou a história, então anota aí o que você vai precisar para fazer a massa em casa. 200 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar refinado, 125 gramas de manteiga e um ovo. Tenho certeza que você tem todos esses ingredientes aí na sua cozinha. Já para o recheio, você vai precisar de 6 unidades de maçã verde, 50 gramas de manteiga, importante. Se por algum motivo o Jacan for experimentar a sua tarte tatin, não coloque canela. É só uma dica de amigo mesmo, tá? Você sabe que eu não gosto de canela? Sério? Você não sabe? Só você não sabe. Partiu preparar a tarte tatin? Vamos lá! Em um bowl, misture o açúcar, a farinha e a manteiga com as pontas dos dedos, formando uma espécie de farofa. Aí, você adiciona o ovo e incorpora até que a massa fique homogênea. Depois, envolva a massa em filme de PVC e deixe na geladeira enquanto prepara o recheio. Para o recheio, descasque e corte as maçãs ao meio. E não esqueça de tirar as sementes, hein? Agora você pega uma frigideira grande e derrete o açúcar com a manteiga. Quando tiver atingido o tom de caramelo, despeje em uma assadeira redonda. Arrume as maçãs bonitinhas sobre o caramelo, uma do lado da outra, e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Agora a gente volta para a massa, que você pode abrir com um rolo. O ideal é que ela tenha meio centímetro de altura. Agora, coloque a massa sobre as maçãs e se liga na dica. Esses pequenos furinhos que você faz com um garfo evitam que a massa suba. Agora, é só voltar a assadeira para o forno por mais 20 minutinhos. Deu tempo? Agora é só tirar do forno, virar a torta de cabeça para baixo, em um prato bem bonito, e se servir à vontade. Tcharam! Aqui está o resultado! Gostou? Me marca aí quando fizer, tá? Quero ver essas belezinhas na casa de vocês. E agora vocês têm tarte tatin. Olá, gente maravilhinda. Você sabe o que é um frango à cordon bleu? É um frango recheado, crocante e delicioso. E aí, gente, saudade de mim? Agora eu vou mostrar a receita que eu tava falando antes. Tem aqui um franguinho maravilhoso. Vamos separar as aparas. Tem uma parte do frango aqui, ó, que tem um nervinho. Isso aqui tem que dar uma tirada, tá? Porque senão ele vai ficar duro. Sempre lembrando de guardar, porque dá pra fazer um caldinho, dá pra fazer um molhinho, dá pra fazer um monte de coisa com o frango, viu? Aí, essa parte maior aqui, ó, vou tirar um pedacinho dela, tá? Deixa eu dar umas aparadas pra ficar mais interessante. Aí faz uma incisão bem bonitinha. Eu prefiro fazer essa incisão assim, ó, do meio pra cá. Pega até o meio do frango. Que daí eu consigo rechear ele sem precisar deixar todo aberto. Fica mais fácil na hora de fritar ele e deixar ele sem escapar o recheio. Aí vou botar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Sempre importante, né? Para dar um gostinho maravilhoso dos dois lados. Aí tem que aproveitar também e botar no meio também um pouquinho, tá? Vai ter o recheio e tudo, mas nunca é demais dar um saborzinho perfeito. A gente pode, né, fazer ele separadinho. E aí a gente dá uma focadinha dentro. Não é muito, já vai ter o recheio depois. E aí agora preparar para o recheio. Aí eu tenho aqui um queijo mussarela já previamente ralado e tem umas fatiazinhas de presunto que eu vou dar uma cortadinha só para facilitar. Não precisa ser muito fino nem nada, mas é só para ser mais ou menos igual ao queijo, tá?
Aí eu vou fazer o seguinte, vou misturar os dois para fazer uma maçaroquinha linda, tá? Para poder rechear. Aí já vamos dar uma recheadinha neles. Daí na hora de fazer o fechamento, por exemplo, tem gente que usa várias formas diferentes, né? Usam palito, costuram e tal, e eu vou fazer ele sem nada, na verdade. Eu vou fazendo meio como um pastel, para dar uma amassadinha maior, que daí vai ficar mais fácil depois de enrolar ele. Aí agora é só empanar, fritar e ser feliz. Aqui eu tenho farinha de trigo comum, farinha de rosca e aqui eu vou fazer os ovinhos, ó. Uma coisa que eu sempre aprendi na vida é que além de temperar a carne, tem que temperar tanto a farinha quanto os ovos, viu? Porque senão não tem gosto de nada. Salzinho, pimenta de novo, um pouquinho só. Opa. Bate. E a gente vai fazer o seguinte. Para ficar melhor, a gente vai fazer isso de novo, para ele ficar mais crocante ainda, tá? E também para evitar, ovo de novo, para evitar daí que ele abra na hora de fritura. E aí eu tenho um empanado. Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer essa fritura maravilhosa. É sempre bom dar uma olhada na temperatura e dar então assim de 190 graus para botar para fritar. Ele vai baixar para uns 170, 175 e é essa temperatura que a gente quer, que ele fique daí crocante, dourado e que todo ele cozinhe. Agora que a temperatura tá no jeito que eu quero, vamos lá, um pedacinho e ó. Se você não está seguro da temperatura do óleo, sempre bom daí colocar um pedacinho do frango já empanadinho e tal antes e esperar ver como é que tá, né? Se ele tiver muito frio, não vai nem começar a fritar. Se tiver muito quente, tu vai queimar ele sem nem ver. E agora que ele tá perfeitamente dourado, cozido, a gente vai só empratar. Vou dar um cortezinho nele para ver como é que tá. Derretidinho. Tá, ó. Vamos dar uma empratadinha. Bem simples, maroto, maravilhoso. Tudo bem, gente? Hoje vou ensinar para vocês como fazer o magret de pato, um dos ingredientes mais nobres que existe. Eu vou fazer ele da forma francesa, mas o acompanhamento vai ser chinês. Olha aí. Pois é, gente, magret de pato, realmente um corte super nobre, então por isso é caro, então de difícil acesso. Então se a gente for mexer com ele, vamos usar os melhores utensílios, né? O que a gente precisa fazer com esse magret, que é nada mais do que o peito do pato, é fazer alguns cortes para tentar reduzir um pouquinho a gordura e deixar ela mais crocante. Por isso uma lâmina afiada me ajuda muito. O importante é você cortar só a pele e não chegar na carne. E do outro lado. Realmente não tem segredo, é só manter o corte bem firme. E o formato da lâmina ajuda muito nessa hora. Vamos temperar com sal e pimenta. Pode temperar de uma forma generosa, porque uma boa parte do tempero acaba caindo dentro da sua panela. Começamos sempre dourando o lado da pele. Começamos com um toque de óleo, não precisa de muito porque o magret em si já tem bastante gordura. Não precisa estar quente para começar. Coloca ele só com a pele para baixo, isso vai ajudar ele a começar a reduzir essa gordura que ele tem bastante. E de tempero eu sempre pego um dente de alho e vou dar uma amassada. Como a gente está usando ele só para sabor, a gente não precisa nem descascar. Alguns raminhos de tomilho. E agora, só deixar ela começar a dourar e reduzir. Você tem que dar uma conferida. Se a pele estiver bem dourada do jeito que tá, olha que coisa linda, gente. Já vamos começar a dar aquele banho de manteiga, algo muito francês. E você pode ver que ele já está com bastante gordura. Isso é tudo a gordura do pato reduzido. Mas a gente vai acrescentar um pouco mais de manteiga e vamos começar a regar, assim.
gente começa a cozinhar a carne dele só com esse sabor. O cheiro tá fenomenal. Aqui já acabamos, essa é a única dourada que a gente precisa dar na parte da carne, porque senão ela resseca. Agora o processo continua no forno. Viramos a pele para cima, para ela continuar a dourar e ficar bem crocante no forno. E no forno, dependendo de 8 a 12 minutos. O certo dele é ser bem rosado por dentro. A temperatura, se você tiver um termômetro, você tira ele quando ele estiver em 49 graus, bem aqui no centro. Para o arroz chinês, o que eles geralmente fazem é um mexidão bem gostoso. Eu gosto de começar com barriga de porco, só cortado em pedacinhos pequenos. Primeiro, para dourar. Algo bem característico da comida chinesa é ter uma mistura entre picante, adocicado, o gengibre, um óleozinho, geralmente de gergelim. Então a gente vai usar um pouquinho disso tudo aqui para trazer esses sabores. E também um pouco de molho shoyu. Ele entra nessa hora e começa a temperar a nossa barriga de porco. Gengibre eu já tenho aqui ele descascado. O certo aqui é usar o corte julienne. O que é julienne? Um corte compridinho e bem fino, assim. Essa faca chefe é muito boa para fazer esse corte por causa desse movimento gangorra. Vai entrar o alho fatiado e os pedacinhos de gengibre. Um pouquinho de pimenta dedo de moça picada. E para aquele contraste entre o adocicado e o salgado do shoyu, a gente acrescenta um pouquinho de açúcar, só um pouquinho, e um pouquinho mais de molho shoyu. Vamos usar também o caule da cebolinha, essa parte branca que ela entra no início porque ela é bem mais resistente ao calor e tem aquele sabor de cebola. Então a gente acrescenta nesse momento e a parte de cima verde a gente deixa um pouco mais para frente que ela é bem menos resistente ao calor. Olha que coisa linda! Já dá para ver que vai ser um arroz bem gostoso. Entra agora um ingrediente que é muito tradicional na culinária japonesa e chinesa, que é essa couve aqui, que se chama bok choy. A gente vai cortá-la de uma forma bem rústica, porque a gente quer um pouco de textura. Só assim, na lateral. E ela é que nem espinafre, ela murcha bastante, então pode colocar muito. O bacana do arroz chinês é quando ele tem aqueles ovos mexidos dentro dele. Então o que a gente faz? Puxa tudo para as laterais, um pouco mais de azeite e eu vou quebrar 4 ovos aqui dentro. Gosto sempre de usar o caipira porque a gema é muito mais intensa e o sabor é bem mais gostoso também. E ovos mexidos. Isso feito, mistura tudo. Entra agora arroz branco, ele precisa já estar cozido e bem soltinho. E só misturar. No final, sempre coloco um pouquinho de óleo de gergelim, não demais porque ele é bem forte, e o topo da cebolinha. E para dar um crocantezinho por cima, aqui eu tenho uma outra frigideira e sem óleo, sem azeite, sem nada, vou colocar um pouquinho de gergelim branco e um pouco de gergelim preto e dar uma torrada, só até ficar crocante. Arroz e magre pronto, só falta empratar. Olha que bonito. Na verdade, eu deixei o forno aqui já desligado um tempo, porque o magre tem que descansar pelo menos 10 minutos antes de você cortar, que senão ele perde todo o suco dele. Ele precisa estar bem rosado. E fazer umas fatinhas finas, bem bonitas. Tá vendo que linda essa cor? Olha que lindo. Fazer uma porção generosa para um pouquinho da cebolinha, o gergelim torrado, que vai dar aquele crocante no final, e as nossas fatias de magre de canara. Alguns brotinhos, só para ficar bonito, a finalização. E
E é isso, gente. Aqui você tem um magret de pato feito da forma tradicional francesa, com arroz frito chinês. E como vocês podem ver, é simples, é só seguir o passo a passo e ter os utensílios corretos para cada preparo.